Olá para todos, eu sou o professor Alexandre Lima e aqui estamos para mais um momento do corpo humano. Hoje trago como tema o sistema respiratório. E o que é o sistema respiratório? É o conjunto de órgãos responsáveis pelas trocas gasosas entre o homem e o meio ambiente, ou seja, a hematose pulmonar, possibilitando a respiração celular. E o que é hematose, professor? Nada mais é que a troca de gases no pulmão, ou seja, trocar gás carbônico por oxigênio. O sistema respiratório é constituído por um par de pulmões e por vários órgãos que conduzem o ar para dentro e para fora da cavidade pulmonar. Esses órgãos são as fossas nasais, a boca, a faringe, a laringe, a traqueia, os bronquíolos e os alvéolos, os três últimos localizados nos pulmões. As fossas nasais são duas cavidades paralelas que começam nas narinas e terminam na faringe. Elas são separadas uma da outra por uma parede cartilaginosa denominada septo nasal. A boca é formada pelos dentes, língua, gengiva, palato, que é o céu da boca, bochecha e lábios. A faringe é um canal comum aos sistemas digestório e respiratórios e comunica-os com a boca e com as fossas nasais. Faringe é o tubo sustentado por peças de cartilagem articuladas situado na parte superior do pescoço, em continuação à laringe. A traqueia é um tubo de 1,5 cm de diâmetro e 12 cm de comprimento, cujas paredes são reforçadas por anéis cartilaginosos. Bifurcam-se na sua região inferior, originando os brônquios que penetram nos pulmões. Os pulmões são órgãos esponjosos com aproximadamente 25 cm de comprimento, sendo envolvidos por uma membrana serosa denominada pleura. Agora veremos como se comporta o sistema respiratório na inspiração e na expiração. Na primeira figura, observamos a entrada do ar pelo nariz, passando pela faringe, laringe e os pulmões enchendo de ar. Isso na inspiração. No sentido contrário, temos a expiração, onde os pulmões são contraídos. Na segunda figura, observamos um músculo que fica abaixo dos pulmões, auxiliando o sistema respiratório. Esse músculo é chamado de diafragma. O diafragma é o músculo que separa a cavidade torácica da cavidade abdominal. Na inspiração, acontece pela contração da musculatura do diafragma e dos músculos intercostais, os músculos que estão entre as costelas. Já na expiração, acontece o relaxamento da musculatura do diafragma, diminuindo o volume da caixa torácica e expulsando o ar dos pulmões. Nem todo o ar é expulso dos pulmões, ficando um pequeno volume que permanece dentro dos alvéolos. Veja na figura o percurso que o ar faz, na inspiração e na expiração. Agora assistiremos um vídeo sobre a respiração. Inspira, expira. Inspira, expira. Entra o ar, sai o ar. É assim o tempo todo. Você pode estar na escola, correndo, comendo, vendo TV, dormindo, não importa. Lá está você, inspirando, expirando, puxando o ar, mandando o ar embora. Mas por que a gente respira? Porque somos formados por células, milhões de células. E cada uma precisa de um pouco de ar. Tem que ter ar para todas. E quando a gente faz um exercício físico, como dançar ou jogar futebol, as células precisam de mais ar. Por isso, a gente respira mais depressa e o nosso coração bate mais forte.
Mais ar, mais ar. A respiração é a função mediante a qual as células vivas do corpo tomam oxigênio e eliminam dióxido de carbono. É um intercâmbio gasoso entre o ar da atmosfera e o organismo. O sangue circula dentro de diminutos vasos adjacentes a cada célula corporal. E são os glóbulos vermelhos do sangue que levam oxigênio aos tecidos e extraem dióxido de carbono. Nos pulmões, os glóbulos vermelhos descarregam seu dióxido de carbono no ar e dele tomam sua nova carga de oxigênio. O processo se chama hematose. O sistema respiratório está formado por vias respiratórias que compreendem cavidades nasais, faringe, traqueia, árvore bronquial, que conduzem, aquecem, umedecem e filtram o ar inalado das partículas de pó e gases irritantes antes de sua chegada à parte pulmonar. A parte respiratória dos pulmões é formada pelos pulmões com os bronquíolos respiratórios, os alvéolos pulmonares e o tecido elástico. Todas as vias respiratórias, das narinas até os bronquíolos terminais, se mantêm úmidas pela presença de uma capa de células denominada epitélio, que produz uma substância chamada muco. O muco umedece o ar e impede que as delicadas paredes alveolares se sequem, ao mesmo tempo que apanha as partículas de pó e substâncias estranhas. No epitélio, também há células ciliadas. Os cílios são espécies de pelos na superfície da célula, que têm um movimento ondulatório. Esses movimentos fazem com que o muco flua lentamente até a laringe. Depois o muco e as partículas que leva presas são deglutidas ou expelidas pela tosse. A respiração é uma das funções essenciais do organismo. Consiste em fornecer oxigênio ao sangue. Oxigênio esse que será levado a todas as células. Sem oxigênio, os tecidos e, portanto, o organismo inteiro não poderiam viver. O oxigênio está contido no ar, e o ar entra em contato com o sangue mediante um aparelho chamado respiratório, que permite as trocas entre o sangue e o ar. E o ar cede ao sangue o oxigênio. O sangue, por sua vez, por meio dos pulmões, abandona o anidrido carbônico, que é um produto de rejeição da respiração celular. A respiração se exerce por meio de uma série de atos tais que permitem a passagem do ar através das vias respiratórias, começando pelo nariz, que é onde a gente pega o ar. Dentro do nariz há um monte de pelos. Eles servem como um filtro, já que o ar pode estar sujo. E contra a sujeira, espirro nela. Sim, é um dos motivos por que a gente espirra, para expulsar impurezas que vêm junto com o ar expirado. A sujeira vai sair a mais de 160 km por hora. O ar pode entrar pela boca também, mas nesse caso não é filtrado. É por isso que dizem, em boca fechada, não entra mosquito. Para o ar, a boca deve ser como uma rua de mão única, só saída. Do nariz ou da boca, o ar passa por um grande túnel. No começo do túnel está a glote. Ela só deixa entrar o ar, impedindo que alimentos passem. Depois vem a laringe, muito importante para a voz. Por isso que a gente fica rouco quando tem laringite. É quando a laringe está doente. Em seguida, vem as cordas vocais. São elas que regulam o ar, quando a gente fala grosso ou fino. Logo embaixo, vem a traqueia. É o último lugar por onde o ar passa antes de chegar aos pulmões. Ou primeiro, quando o ar está saindo. Como o nariz, a traqueia tem um filtro de pelos, que não deixa que nenhuma partícula passe para os pulmões. No começo dos pulmões estão os brônquios. A gente só lembra deles se tem bronquite, mas são muito importantes. Os brônquios formam uma rede através do pulmão, levando o ar por caminhos cada vez mais estreitos até os alvéolos. A bronquite faz esses caminhos ficarem muito mais estreitos, causando falta de ar. Alvéolos pulmonares é onde termina o sistema respiratório. Aqui, o ar é passado ao sangue e começa outra viagem. Para a gente, o principal componente do ar é o oxigênio. Então, o sangue vai pegar o oxigênio com seus glóbulos vermelhos e levá-lo até as mais remotas células. Pensa que demora? Que nada. Isso acontece muitas vezes por minuto. É nos alvéolos também que chega o sangue sujo, com o ar usado. Lembra que o coração manda o sangue sujão para o pulmão? Quando você respira, as células transformam o oxigênio em gás carbônico. Os alvéolos pegam esse ar usado e mandam embora, pelo mesmo caminho por onde entrou: brônquios, traqueia, cordas vocais, laringe, nariz ou boca. Então quer dizer que,
Quando a gente fala, nossas palavras estão cheias de significado. E gás carbônico? A peça central do movimento da respiração é o diafragma. Ele fica logo abaixo da caixa torácica. Para o ar entrar, ele abaixa e empurra o estômago. Para expulsar o ar, ele levanta e empurra para cima. Portanto, quando você fala, é o diafragma que está mandando o ar para cima. E o que é o soluço? Às vezes, a gente está comendo e engole ar junto. Então a glote fica confusa, não sabe se abre, se fecha. E o diafragma entra em ação, empurrando o ar para cima para expulsar algum alimento que possa ter entrado. Aí, para o soluço ir embora, cada um tem uma receita. Beber água pulando num pé só, prender a respiração e contar até 83, pular corda enquanto assovia o hino nacional e outras loucuras. Vejamos algumas curiosidades. No próximo momento, daremos continuidade ao tema. Até breve.